Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre a força e o poder que há no descanso. E nós, mulheres, muitas vezes sentimos, consciente ou inconscientemente, culpa de descansar. Então, vamos falar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês o texto de hoje e muitas percepções a respeito deste assunto. Já convido você a se inscrever aqui, a me seguir, a me acompanhar e a compartilhar essa ativação no dia de hoje com mais pessoas. Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária do desenvolvimento humano, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante, e aqui eu te ensino a curar a sua alma com muita autenticidade. Sou pioneira em inteligência emocional energética consciente e criadora do método Destrave Emocional Energético. Vamos falar hoje sobre a força do descanso e isso é muito importante. Então, toda vez que você sentir a necessidade de descansar, pause, porque o corpo ele precisa do descanso. Não é errado descansar, muito pelo contrário, é crucial, é bíblico também, né? É necessário essa pausa, esse break para o descanso. Não precisa ser necessariamente um sábado ou um domingo, mas um dia que você possa, de acordo com o seu estilo de vida, com a sua rotina, com os seus horários, né, com a sua agenda, mas contanto que você tenha esses momentos, ou um dia específico, ou um período, ou um momento. Não sei como funciona para você, mas contanto que você pause para descansar, tudo bem? E pausar para descansar não significa fazer outras coisas que não seja o trabalho, ou seja, estar trabalhando em outra coisa. Não é isso, é realmente pausar mesmo para ter um momento de ócio, para ter um momento de descanso, tá? E que você também aprenda com o passar do tempo a desfrutar todo momento da sua vida, a desfrutar da jornada, da caminhada, das 24 horas do seu dia. A todo momento, seja o que você estiver fazendo, seja no descanso, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa, que você esteja desfrutando a todo momento de cada segundo, de cada minuto do seu dia, de cada hora do seu dia, tudo bem? Então, vamos lá. Em Gênesis 2, versículo 2, fala assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Quando surge a questão do sábado, aqui ela vai usar o sábado, tá? Vai falar também do domingo, mas como eu disse, também aqui vai falar, não precisa necessariamente ser um sábado ou um domingo, contanto que você tenha um dia de descanso, enfim, da forma como a gente falou aqui no início do vídeo, tá bom? Quando surge a questão do sábado, muitas de nós mulheres, muitas ainda, sentem uma pontada de culpa ao descansar. Como mulheres, homens também, tá? Porque os homens também precisam descansar, não somente as mulheres, mas aqui a gente vai focar nas mulheres, tá? O texto foca nas mulheres, mas aí você que é homem adapta a sua realidade, tudo bem? Como mulheres, principalmente aqui, né? Raramente nós temos um alívio das sempre presentes necessidades que demandam nossa atenção. Nossa lista é infinita, né? Nós temos um checklist gigante, já existe uma certa pressão em cima da mulher, uma pressão da sociedade, uma pressão do inconsciente coletivo, uma exigência interminável em cima de nós, né, mulheres. E não precisa ser assim, você não precisa encarar isso com peso, com pesar, de uma forma engessada, tá? Muito pelo contrário. Eu convido você, o convite aqui, tô convidando você justamente para romper esses padrões e para criar uma vida com mais leveza, tá? Isso não significa que você não vai ter problemas e desafios, mas o que você faz com isso e principalmente como você enfrenta, como você se posiciona e como você resolve os problemas e os desafios, tudo bem?
Então, a nossa lista é interminável, né? Um checklist imenso, são muitas demandas, são muitas exigências com relação à mulher. Muitas são zombadas pelas pilhas de roupa, muitas vezes que tem para poder gerir, para poder tomar conta, para poder direcionar, para poder lavar, passar, dobrar. Tem muita mulher aqui que é dona de casa também, que é dona do lar. Tem mulher que, além de ser empresária, empreendedora, também cuida da casa. Tem mulher que não cuida, que dá um apoio, que tem diarista, que tem faxineira, independente de qualquer coisa. Nós temos uma lista, porque independente do cenário, nós cuidamos em algum nível, em alguma camada, em algum nível, número e grau da nossa casa, da nossa empresa, dos nossos negócios, enfim, da nossa família. Você que tem filho biológico, dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, do seu casamento. Então, são muitos atributos em cima da mulher. São muitas demandas, né, que nós temos para gerir, tá? Então, muitas são zombadas pelas pilhas de roupa e constantemente também são lembradas das listas intermináveis de tarefas que estão fora do controle. Nós temos uma família que legitimamente precisa que estejamos ativas, que estejamos bem, inclusive com a nossa saúde mental em dia, com a nossa saúde emocional em dia, com a nossa energia, com o nosso corpo, alma e espírito, com a nossa mentalidade, com o nosso emocional, com o nosso espiritual e com a nossa energia, ok? Porque quando a mulher, ela adoece, toda a casa adoece junto. Quando a mulher, ela desmorona, tudo desmorona junto, inclusive o homem, inclusive os filhos, inclusive a casa, inclusive a empresa, tudo cai. A mulher, ela precisa estar bem, ok? E isso inclui corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar da nossa mente, da nossa emoção, do nosso emocional, da nossa energia, do nosso espiritual. Até mesmo ela usa aqui como exemplo, né, quando a gente vai conduzir a nossa família inteira, né, conseguir levar a família inteira pronta, apta para ir para a igreja ou para o templo, né, ou contemplar a Deus de alguma forma, ou ter uma vivência espiritual, é trabalhoso, requer um trabalho. Não é que desejemos ignorar o quarto mandamento, como diz em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 20, versículo 8. Simplesmente não achamos que podemos nos dar ao luxo de descansar, né? Eu, por exemplo, Letícia, eu sempre tive uma questão com o descanso no sentido de eu tenho um padrão que é um padrão que existe ainda e que eu já rompi muitas camadas desse padrão e que eu estou sempre presente para esse lugar de autocobrança, ou seja, eu me cobro muito alta performance, trabalho, sou muito workaholic, né? Então, eu venho diminuindo muito esse padrão, eu venho diminuindo muito, rompendo em vários níveis e camadas esse padrão, mas é algo que eu preciso estar sempre vigilante, observando, estar presente, para que eu não fique 24 horas produzindo, trabalhando, criando, porque para mim é leve estar nesse lugar, só que nem sempre é leve para o meu corpo e para a minha alma, para o meu espírito, né? Então, às vezes, para mim tá de boa eu estar nesse lugar, mas às vezes eu preciso realmente parar, descansar. Então, já faz um tempo que eu venho desmistificando e trabalhando esse lugar, então eu já liberei muito isso. E hoje eu me permito descansar sem nenhuma culpa, né? Mas nem sempre foi assim. Então, toda vez que eu descansava, eu me julgava, inclusive, dizia até que eu era preguiçosa porque eu estava descansando. Olha isso, o nível de autocobrança. Então, que você possa usar o meu exemplo e os exemplos que eu estou citando aqui hoje na sua vida, no seu contexto, na sua história, que você possa ver onde, em que nível isso conecta com a sua realidade, com o seu contexto, com a sua história, né?
onde você não está se permitindo descansar, né? Ou você está descansando muito pouco, ou você tem um padrão aí de autocobrança, de alta performance muito grande, você ainda é workaholic, não sei. Começa a analisar, a avaliar o teu contexto, a tua situação, a tua vida, tá? Começa aí a fazer ajustes. Então, simplesmente, muitas vezes a gente não acha que podemos nos dar o luxo de descansar, isso nos faz mal, inclusive isso nos adoece, porque ninguém foi feito para trabalhar o tempo todo sem nenhum descanso. O descanso, ele faz parte, inclusive, de uma boa performance no trabalho e de avanço, né? Não tem como você avançar sem descansar. Existe uma força realmente no descanso, existe uma potência no pausar, no descansar. E um flow absurdo e uma leveza, principalmente para a mulher, nesse lugar. Então, eu te convido a fazer isso mais vezes, se você que já faz, e você que ainda não faz, começar a fazer. Em última análise, é uma questão de confiança, né? Ficamos muitas vezes preocupadas que se pararmos, se descansarmos, o mundo vai acabar. Gente, não acaba, tá? Que não vai dar tempo, que não vai ter como fazer as coisas, se chama controle. A gente acha que Deus não será capaz de cuidar de nós, e isso não é verdade. Então, vamos abrir mão do controle cada vez mais, vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, executar bem feito, dar o nosso máximo. Mas na hora de pausar e de descansar, vamos fazer isso sem nenhuma culpa. Tudo bem? Até porque senão a gente não consegue avançar para os próximos níveis, a gente não consegue galgar novos degraus. Realmente o conceito de um dia de descanso, Sabat, né, é um convite à saúde e à restauração, ao renovo, à transformação. Com muita frequência, o domingo, por exemplo, não é um dia de descanso para a autora, né? Muitas vezes para mim, Letícia, também. Às vezes não é o sábado, às vezes é um dia de semana, depende muito da nossa agenda, da tua agenda, do teu estilo de vida, do teu momento, né? Por isso, aprendi a capturar um sabat de outras maneiras. Até Jesus, por exemplo, convidou os seus discípulos a fazerem uma pausa no ministério. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, como diz em Marcos 6, versículo 31. Ele sabia que se continuassem a se exaurir, ou seja, workaholic, trabalhar sem pausa, sem descanso, não teriam serventia para ninguém, né? Iriam adoecer, obviamente, e também não iriam servir nem para ninguém, nem no ministério, e também iriam sofrer. Então, ela diz aqui, aprendi da maneira mais difícil que quando estou cansada, a autora cita aqui que ela não é capaz de tomar boas decisões. Eu acredito que ninguém, quando a gente está cansada, a gente se desvia do que realmente importa, a gente começa a ficar inclusive estressada, aumenta o nível de cortisol no cérebro. São infinitas coisas que são impactadas através do cansaço, né? Do cansaço mental, do cansaço psicológico, do cansaço físico, do cansaço espiritual, do cansaço energético. Então, a gente se sente sobrecarregada. Então, ela fala aqui, quando se sente sobrecarregada, ela diz não para as coisas nas quais ela deveria dizer sim, e ela diz sim para as coisas às quais ela deveria dizer não. Depois, viver com essas más decisões, com essa má gestão, né, dessas ações, dessas decisões realizadas, esgotam ainda mais a autora, nos esgotam, me esgota, te esgota, nos esgota infinitamente mais, porque a gente fez decisões equivocadas, decisões que não iam criar tanto assim pra gente e para as outras pessoas que estão ao nosso entorno e até mesmo para nossa casa, para nossa família, para os nossos negócios, para o nosso trabalho e para tudo que a gente produz, que a gente cria, né? Por que não se permitir aceitar o convite de Deus para descansar? Escolha um dia, escolha metade de um dia, ou até mesmo algumas horas, nem precisa ser no domingo, né? Como a gente falou no início aqui. E reserve isso para a restauração do seu corpo e da sua alma. Seja intencional, planeje com antecedência, desligue o telefone, desconecte, né? Feche o notebook, feche o laptop, desligue o computador,
Desligue as telas, o celular e diga de antemão, se for o caso, às pessoas que você está fora do ar, que você está fora do radar, que você está no momento off, que você está descansando. Vá desfrutar mais da vida, vá cuidar da sua vida, né? Vá cuidar de você, vá descansar realmente, porque isso é necessário, isso é crucial, inclusive para a nossa evolução. Esse é um ótimo momento para, por exemplo, você rir com os seus filhos, se você os tem, para você curtir com os seus amigos, para você sair para jantar, comer fora, fazer uma refeição, ou aproveitar o seu tempo de qualidade com o seu marido ou com a sua esposa, né? Sair para comer, cozinhar no dia anterior, fazer outras práticas de hobbies. Aqui entra muito bem os hobbies, né? Dormir, cuidar do seu corpo, ter um momento de skincare, de autocuidado corporal, uma massagem. Eu não sei, gente, são infinitas possibilidades que vocês têm aqui. Pare de repassar a lista de tarefas, o checklist, né, interminável de coisas que a gente tem para realizar. Feche a porta da lavanderia, saia de casa, vá dar uma volta se for o caso. Deixe de lado qualquer trabalho que você tenha trazido do escritório da empresa para casa. Tudo será feito, só que não hoje, só que não agora. Aproveite o seu dia, o seu momento, a sua pausa de descanso vinda de Deus. Use esse período de tempo para se proteger, para nutrir e guardar o seu coração. Depois você vai estar com certeza infinitamente renovada para a obra que Deus tem para você. E você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor com você mesma, com as pessoas, com todo mundo que está ao seu entorno. Você vai produzir infinitamente mais. Vai ser incrível, porque você descansou, você está renovada, restaurada. Quando estiver no trabalho, trabalhe, dê o seu melhor. Diligentemente e da melhor maneira que conseguir. Mas em seu tempo de descanso, também descanse. Aceite o convite divino para descansar como uma chance de reiniciar. Então, abra sua boca aí e declare junto comigo: Deus, eu não quero mais exaurir-me. Eu não quero mais trabalhar de forma que eu vá me exaurir, né? Ou fazer coisas de forma que vá me exaurir. Mostra-me como equilibrar e harmonizar o trabalho e o descanso da maneira como deveria, a fim de conseguir ter um verdadeiro sabate. Eu sou forte, declare, afirme, profetize junto comigo. Eu sou forte quando eu descanso, confiando que Deus está ao fim e ao cabo no controle da minha vida, no controle das nossas vidas, no controle da minha e da tua vida. Eu desejo para você que você descanse, você que comece a implementar esse hábito na sua rotina, no seu dia a dia, em vários momentos, que você implemente isso na sua agenda, no seu checklist, inclusive, de atividades, que é a hora da pausa, a hora do descanso, esse momento. E você que já faz isso, que você possa cada vez mais ir ajustando de acordo com a sua rotina, com a sua agenda. Convido você também a fazer um mergulho profundo comigo na ativação da sua identidade, na ativação da sua potência. Eu quero te convidar a viver junto comigo, junto conosco, o PSV Experience, que é o meu evento de transformação energética interna, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para ativar sua potência, para ativar sua identidade. A potência de ser você será um dia presencial comigo aqui em São Paulo. Se você quer saber mais informações, entre em contato pelo link na bio ou aqui embaixo pelo time de suporte no WhatsApp. Você pode nos chamar, entrar em contato com a gente para que a gente possa te explicar quais são os próximos passos e como você pode fazer parte para viver o PSV Experience junto conosco. Seja original, seja autêntica, seja luz de ser você. Letícia Lins, mais uma vez aqui com você. Compartilhe essa ativação com mais almas e lembre-se, a sua energia é o seu maior bem. Que você se permita se desenvolver, trabalhar o seu mental, emocional, energético e espiritual. Será um prazer treinar você nesse lugar. Eu te espero do lado de cá.